Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio e hoje eu quero trazer para um bate-papo aqui com todos a questão da resiliência. A resiliência é um conceito emprestado da física. Lá na física, a resiliência tem a ver com você exercer uma força sobre um determinado corpo e quando essa força não está mais presente, o corpo volta para a posição original. Eu vou dar o exemplo com essa reguinha metálica aqui, ó. Então, ela está aqui parada, eu estou fazendo um esforço, a reguinha dobra. Se eu tiro o esforço, a reguinha volta. Isso é ser resiliente. Então, um outro exemplo com outro material, uma folha de papel. Então, se eu submeter essa folha de papel a um esforço e depois tirei o esforço, veja que a folha de papel não voltou para aquela condição original. Então, essa é a ideia da resiliência na física. Quando ela foi importada, vamos dizer, para a parte de liderança, gestão de pessoas, comportamento e etc., esse conceito da física na nossa vida, ele tem a ver com a nossa capacidade de, diante de uma situação de estresse, de uma situação de tensão, administrar aquilo de alguma maneira, e quando aquela tensão, aquele estresse já não estão mais, a gente conseguir voltar para o nosso estado inicial. Então, mesmo antes da pandemia, a resiliência já era uma característica muito desejável em pessoas que ocupam cargos de liderança ou não, profissionais de forma geral, talvez para a nossa vida de forma geral. Mas agora, com essa questão do Covid e da pandemia, isso impôs a todos nós uma quantidade de mudanças impressionante num curto espaço de tempo, né? Então, a resiliência é cada vez mais importante para que a gente possa lidar com toda a impermanência. A única certeza que a gente tem é que as coisas não serão permanentes. A impermanência é tudo que a gente tem. As coisas estão mudando aceleradamente, 360 graus, seja mudanças no ambiente de negócios, seja mudança nas formas de trabalho, seja mudança nas relações com o cliente-fornecedor, seja as relações de pressão entre os vários stakeholders, porque nós estamos agora num momento, várias semanas, com muitas empresas sem faturar nada, um futuro super incerto, né? Então, as empresas, por um lado, estão procurando se manter vivas, e eu acho que é o papel que elas têm, já que uma empresa que morre, que vem a falir, que vem a fechar as portas, todo o efeito benéfico de salários, impostos, esse impacto na sociedade meio que se desconfigura. Então, me parece que para a empresa o grande ponto é que ela se mantenha viva. Para nós que somos funcionários, que somos empreendedores, nós estamos agora nesse campo de batalha completamente diferente, um campo de batalha muito mais digital, um campo de batalha que vai exigir de cada um de nós ferramentas diferentes para lidar com essas novas circunstâncias. Nesse cenário todo, entra com muita força a questão da resiliência, para permitir que para que nós nos adaptemos rapidamente a essa mudança do ambiente de negócios e que a gente tenha a flexibilidade e a adaptabilidade para poder sermos flexionados para um lado e conseguirmos voltar para o nosso eixo assim que esse esforço não está mais ali, vamos dizer, presente. E como desenvolver em você a resiliência, que é essa característica tão importante? Eu tenho duas dicas, duas sugestões, dois caminhos que me parece que você pode usar para desenvolver a resiliência dentro de você. Um primeiro ponto é que você tenha claramente dentro de você os objetivos que você tem para a sua vida. Quando você tem claro para onde você quer ir, você pode, com mais facilidade, na minha forma de ver, se adaptar a essas circunstâncias. Porque você tem um objetivo, você sabe aonde você quer chegar. Então, você vai entender que o caminho da onde eu estou até onde eu quero chegar, ele vai trazer uma série de adversidades, ele vai trazer uma série de desafios, mudanças, obstáculos, contratempos, né?
Mas eu tenho, acima de tudo, esse grande objetivo, essa grande meta para a minha vida, que é ir naquela direção, a direção que eu escolhi, a direção que eu quis ir do fundo do coração. Quando você tem isso muito claro dentro de você, me parece que isso é como se fosse um convite para que você seja mais flexível, para que você seja mais adaptável, portanto, para que você seja mais resiliente. Porque você sabe que essa circunstância que está se apresentando nesse momento, ela é passageira, porque você tem claro o objetivo que você tem claro para onde você quer ir. Esse me parece que é um grande ponto para você começar a construir a resiliência dentro de você. Tem objetivos claros para a sua vida e entenda quais caminhos você vai tomar para chegar lá onde você quer. Com isso, me parece que já é o pano de fundo para que você possa começar a nutrir a resiliência dentro de você. E um segundo ponto que eu acho muitíssimo importante para que você possa desenvolver a resiliência é você ter claro que cada um de nós tem na nossa cabeça um mapa. E esse mapa foi criado pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pela forma como nós fomos educados, pela experiência que a gente veio construindo na nossa vida. Então, quando eu digo alguma coisa, aquilo está certo no meu mapa, mas não necessariamente precisa estar certo no seu. No seu mapa aquilo pode ser diferente, né? E aqui eu vou dar um exemplo só para tentar ilustrar. Você está caminhando no shopping e tem um pai com uma filhinha que estão ali caminhando, a menina começa a fazer birra, malcriação, o pai vai dar um tapa na bunda da menina. Alguém pode olhar aquilo e dizer assim, puxa vida, hein, que exemplo de pai, preocupado com a educação da filha, enérgico e tudo mais. Uma outra pessoa que está vendo aquela mesma cena pode dizer, puxa vida, hein, que absurdo, em pleno século XXI, esse pai está dando um tapa na bunda da filha, usando de uma certa agressão física para procurar educar a filha no caminho que ele acha que é correto. Então você vê, uma mesma cena pode ser interpretada por mapas diferentes, de maneiras completamente diferentes. Então, na medida em que você entende que as perspectivas das pessoas são diferentes, nós vamos enxergar o mesmo problema sobre ângulos diferentes. E isso não significa que eu estou errado ou que você está certo. Nós estamos só olhando aquilo, olhando aquela situação, aquele desafio, aquela restrição, sob ângulos diferentes. Quando você percebe que isso existe e você valida isso dentro de você, me parece que é muito mais simples que você seja resiliente. Porque, primeiro, você tem claro para onde você quer ir e você entende genuinamente do fundo do coração que essas circunstâncias que estão sendo colocadas ali para você, que estão sendo colocadas ali para você, pela empresa que você trabalha, pelo seu supervisor, pela outros membros do grupo que você está, é legítimo que eles pensem diferente de você, porque eles têm um mapa diferente do seu. Então, me parece que essa compreensão também vai ajudar você a desenvolver dentro de você a resiliência. E eu quero deixar com você um grande exemplo de resiliência, que é a Mãe Natureza. A gente ignora a Mãe Natureza, a gente maltrata, a gente abusa dela. E de repente, com algumas semanas nessa pandemia, em que todos nós estamos meio que trancados em casa, olha o nível de resiliência da Mãe Natureza. Várias cidades pelo mundo, você já deve ter visto notícias sobre isso. Animais caminhando pela rua, e macacos, e rinocerontes, e veados, e vacas andando pelas ruas, já que as cidades estão menos poluídas e com nível de ruído menor. Olha o nível de resiliência da natureza. Você desmata uma área, se você tiver a consciência de deixar aquela área ali, ela mesmo se recompõe muitas vezes, né? Então, deixo com você esse exemplo da Mãe Natureza, para que a gente considere como um benchmark de resiliência. Não importa o que a gente faça, a Mãe Natureza, se a gente permitir, se a gente tirar o esforço, aquele mesmo exemplo da régua, nós diminuímos o nosso nível de produção, nível de poluição, ruído, todo mundo em casa, muito menos trânsito na rua, tiramos aquele esforço que a gente colocava na Mãe Natureza,
e em poucas semanas ela já reagiu. Pensa nisso. Avalia como é que esse exemplo da Mãe Natureza pode ser usado por você para poder construir ou aperfeiçoar a resiliência dentro de você. Eu espero que tenha sido um bom papo, eu espero que eu tenha conseguido trazer para a sua consciência conceitos de valor. Se você achar que esse conteúdo pode ser legal para um amigo, para um colega de trabalho, para um familiar, por favor, não deixa de compartilhar, tá bom? Estou à sua disposição nas minhas redes sociais para trocar ideias, para aprofundar algum aspecto do que foi falado, tá bom? O meu único objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço para todos e até a próxima. Vamos firme. Tchau, tchau.